Olá, alunos do curso técnico em Química, modalidade à distância, do Instituto Federal do Piauí. Eu sou o professor Carlos. Eu vou estar ministrando para vocês a disciplina de Química Orgânica, certo? E eu já trabalho no Instituto Federal desde 2007. Eu já ministrei pelo Instituto as disciplinas de Fundamentos de Química, Bioquímica, no curso de licenciatura em Biologia. Atualmente eu estou ministrando disciplina de Química para o ensino médio. Eu sou formado em licenciatura em Química pela Universidade Federal do Piauí. Tenho mestrado em Fisicoquímica também pela Universidade Federal do Piauí. E estou cursando um doutorado em um convênio, um doutorado interinstitucional entre o IFP e a Universidade Federal de Pernambuco. Aqui na nossa disciplina, ela foi dividida em 4 unidades. Na primeira unidade, a gente vai ver a parte introdutória dos compostos orgânicos, certo? Ver algumas funções orgânicas e como é que se dá a nomenclatura. Na unidade 2, a gente vai ver um pouco de isomeria. Na unidade 3, a gente vai ver um pouco das propriedades físicas dos compostos orgânicos e verificar algumas reações orgânicas. E por fim, na unidade 4, nós vamos estudar ver um pouco sobre as biomoléculas, certo? Então, bons estudos para todos. Bom dia, vamos iniciar aqui a unidade 1, falando um pouco sobre a introdução da química orgânica. Então, a gente tem que, em 1777, Bergman, ele introduziu a expressão compostos orgânicos. De acordo com ele, a gente tinha os compostos orgânicos, que eram substâncias extraídas dos organismos vivos, e os inorgânicos, que seriam aquelas do reino mineral. Juntamente com essa ideia, também desenvolveu-se a concepção de que um composto orgânico ele jamais poderia ser sintetizado pelo homem. Haja visto que para a produção desses compostos seria necessário a existência de uma força vital que só teria nos organismos vivos. Essa ideia foi proposta por Berzelius em 1807, e aí deu a origem ao que foi chamado de teoria de força vital ou vitalismo. Então, de acordo com Berzelius, somente os seres vivos eles podem transformar substâncias minerais em orgânicas. Isso aí seria a teoria da força vital. Com o passar do tempo, um cientista, Euler, ele conseguiu realizar a síntese de um composto orgânico. Ele fez a síntese da ureia a partir do cianeto de amônio. Então, a partir da síntese de Euler, a teoria do vitalismo ela acabou sendo destruída, porque até então não se acreditava que você poderia produzir artificialmente, certo? Uma substância orgânica. A definição atual de química orgânica, ela foge dessa ideia de vitalismo. A gente vê a química orgânica como o ramo da química que vai estudar os compostos do carbono. A síntese da ureia, então, ela foi a queda dessa teoria do vitalismo e o início da química orgânica moderna. Então, o carbono ele é o principal elemento dos compostos orgânicos, mas podemos ter outros, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. E ainda pode ter alguns halogênios, certo? E por aí vai. Então, em geral, os compostos orgânicos eles são covalentes apolares. E se você tiver algum elemento diferente de carbono e hidrogênio, essa polaridade ela pode começar a se alterar um pouco, certo? Kekulé, em 1857, ele determinou as características fundamentais do átomo de carbono, certo? Nos compostos. Então, de acordo com Kekulé, o carbono ele é tetravalente, certo? Ele pode fazer 4 ligações. Aqui a gente tem o exemplo do CH4, do metano. As 4 valências elas são iguais entre si, certo? Todas iguais. Ele pode fazer ligações múltiplas, ligações duplas e triplas, sendo que sempre que a ligação for simples, ela é formada pela sobreposição de orbitais, isso aí forma o que a gente chama de ligação sigma. Quando você tem uma ligação dupla,
Então, primeiro para ter uma dupla, você tem que ter uma ligação que é formada por uma sobreposição de orbitais, que é uma ligação sigma, e outra ligação que é formada por orbitais paralelos, que é uma ligação π. No caso da tripla, você tem uma ligação que é formada pela sobreposição de orbitais, uma sigma, e duas ligações formadas por orbitais paralelos. Então você teria aí, no caso, uma ligação sigma e duas ligações π. Então, outra característica é que o carbono forma cadeias, certo? Como a gente pode ver aí, ó, no slide, o carbono ele tem essa característica de poder formar cadeias. Com relação aos compostos orgânicos, eles têm, em geral, ponto de fusão e ebulição inferiores aos inorgânicos, certo? E a maioria são instáveis termicamente. Você pode ter a presença de isômeros, que são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Com relação à solubilidade, os apolares pouco solúveis em água e os que são polares são mais solúveis em água, como por exemplo do álcool e açúcar, são bastante solúveis. Com relação à combustão em geral, são combustíveis e eles, como a gente viu, podem formar cadeias e as reações geralmente são lentas, vão depender de alguns ativadores, certo? Com relação à representação das cadeias carbônicas, a gente tem algumas formas diferentes de estar mostrando essas cadeias. A gente pode ter a fórmula estrutural plana, onde todos os átomos eles são expostos, certo? A gente pode ter uma fórmula estrutural ela mais simplificada, condensada, e a representação que pode ser chamada de bond line, onde carbonos e hidrogênios não serão mostrados, como a gente pode estar vendo aí na imagem. O carbono, em uma cadeia, ele tem algumas classificações. Eu posso classificar, por exemplo, quanto à ligação com outro átomo de carbono. Eu posso ter um carbono primário, que vai estar ligado a apenas um outro átomo de carbono, o secundário, que vai estar ligado a dois outros, terciário a 3 e quaternário a 4 outros átomos de carbono. Posso também classificar quanto à hibridização. Um carbono com 4 ligações simples, ele vai ter uma hibridização sp3. Se ele tiver duas ligações simples e uma dupla, ele vai ter uma hibridização sp2. E os carbonos que possuírem ou duas duplas, ou uma ligação tripla e uma simples, vão ter hibridização sp. As cadeias carbônicas elas também têm algumas classificações. Por exemplo, quanto à presença ou não de uma ramificação na cadeia. Eu posso ter a cadeia normal ou ramificada. Vocês podem ver aí na imagem. Posso ter uma cadeia homogênea ou heterogênea, se tiver ou não a presença de um heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono entre dois átomos de carbono. Posso ter cadeias saturadas ou insaturadas, quanto à presença de insaturação, que seriam ligações duplas ou triplas. Posso ter cadeias acíclicas ou alifáticas, que são cadeias abertas, e as cadeias cíclicas, isso aí comparando a abertura da cadeia. E posso ter anéis aromáticos ou não. Eu vou ter uma cadeia ou alicíclica ou cadeia aromática em compostos cíclicos. Certo? Com relação às cadeias aromáticas, eu posso ter aquelas mononucleares e as polinucleares. Eu posso ter uma polinuclear condensada ou uma polinuclear isolada. Então aqui a gente tem mais ou menos um perfil da classificação das cadeias. Um resumo geral. Então, com relação às funções orgânicas. Então, função orgânica, elas são substâncias que vão possuir um grupo funcional comum, certo? Que vão lhe conferir propriedades químicas semelhantes. O grupo de compostos orgânicos mais simples é o dos hidrocarbonetos, que eles vão possuir apenas carbono e hidrogênio, certo? Mas eu posso ter também funções oxigenadas, com a presença de oxigênio, funções nitrogenadas, sulfuradas e por aí vai, certo? Então eu tenho uma gama de compostos orgânicos. A gente vai começar vendo aqui os hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos, eles são compostos que possuem, como a gente viu, apenas carbono e hidrogênio, certo? E eles possuem algumas classificações, uma subclassificação, certo? Dentro desse grande grupo.
Eu tenho os de cadeia aberta, que eu vou ter os alcanos, que eles possuem a cadeia totalmente saturada. Eu vou ter os alcenos, que vão possuir uma ligação dupla, os alcinos com ligação tripla, e posso ter os alcadienos com duas duplas. Claro que pode ter compostos com mais de duas duplas, com mais de duas ligações triplas, certo? Tenho as cadeias fechadas alicíclicas, no caso eu vou ter os ciclanos de cadeia saturada e os ciclenos com ligação dupla, e tenho as cadeias fechadas aromáticas, certo? Esses compostos você pode estabelecer uma fórmula geral para eles, como a gente pode ver aí no quadro, exceto no caso dos aromáticos. Então, quando eu vou dar nome para um composto orgânico, um hidrocarboneto, certo? Existem algumas regras que devem ser seguidas. A gente deve utilizar a nomenclatura da IUPAC, que é uma nomenclatura oficial para estar dando nome para esses compostos. Então, a nomenclatura oficial ela começou a ser criada em 1892 em um congresso internacional em Genebra. Após várias reuniões, surgiu a nomenclatura IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, essa nomenclatura ela tem que obedecer a alguns princípios. Primeiro, cada composto tem que ter um único nome que vai distinguir dos demais, certo? Isso o nome oficial, que ele pode ter outros nomes não oficiais. E dada a forma estrutural de um composto, você tem que conseguir elaborar o nome e vice-versa. A partir do nome, você tem que conseguir escrever a forma estrutural do composto, certo? Então, para os hidrocarbonetos, que são os compostos mais simples, certo? Eu posso ter aqueles, como a gente viu, de cadeia normal e os de cadeia ramificada. Para os de cadeia normal, basta você colocar 3 partes para montar o nome. Um prefixo, que vai indicar o número de carbonos, certo? Aqui a gente tem mais ou menos aí, até 9 carbonos, quais seriam os prefixos? De MET até NON, de 1 a 9. Um infixo, que vai dizer se a cadeia tem saturação ou não, certo? Então a gente tem aí os infixos, alguns infixos, AN e ANN, de acordo com a presença ou não de duplas ou triplas ligações. E um sufixo que vai identificar a função orgânica. Como a gente está trabalhando com os hidrocarbonetos, o sufixo ele é o O, certo? Ele é a terminação do nome para hidrocarbonetos. Então a gente aqui tem alguns exemplos para aqueles que têm apenas ligações simples, que são os alcanos, certo? De cadeia aberta e sem nenhuma ramificação. Então, por exemplo, se eu tenho um carbono, o prefixo é MET, se ele não tem dupla ligação e nem tripla, o infixo vai ser AN e a terminação O. O mesmo raciocínio eu posso aplicar aos demais. Eu vou ter metano, etano, propano, butano e por aí vai, certo? Eu posso ter alcanos cíclicos, como a gente viu, os ciclanos. Nesse caso, a nomenclatura segue o mesmo raciocínio, com a única diferença que você vai ter que utilizar o termo ciclo antes do prefixo, certo? Por exemplo, aí nós temos uma cadeia de 3 carbonos, ciclo propano, de 6, ciclo hexano, aí de 5, aí já com um grupozinho, uma ramificação, e outro de 6 com algumas ramificações que a gente já vai ver daqui a pouco, como é que dá a nomenclatura dessas ramificações. Então, posso ter também aí compostos com ligação duplas, alcenos, então vai mudar o infixo, que agora em vez de ser AN, vai ser AN, certo? Então, aí, por exemplo, eu tenho alguns compostos aí, tem o eteno, 2 carbonos, tem uma estrutura também do propeno. Observe o seguinte, que a partir de 4 carbonos, a ligação dupla ela pode assumir mais de uma posição. Quando isso acontecer, a posição da insaturação ela tem que ser identificada, certo? Então, a gente aí tem o caso do buteno. Então, eu tenho a insaturação tanto no carbono 1 e 2, quanto no carbono 2 e 3.
Observe que na hora de dar nome eu vou colocar o menor desses números e antes do infixo, porque tem que ser exatamente antes de onde vai estar sendo identificada a insaturação, certo? Tem aí outras estruturas, buteno, tem o penteno e tem o hexeno. Então observem sempre seguindo essa regra de identificar a posição da insaturação. Posso ter alcenos com mais de uma ligação dupla, certo? Observem aí, você vai utilizar o termo dieno para estar identificando. Posso ter alcenos cíclicos, segue a mesma estrutura, coloco o termo ciclo, certo? Se tiver apenas uma dupla ligação e não em uma ramificação, você não precisa numerar. E tem aí também os compostos aromáticos. Em geral, eles não vão ter... não tem regra, ele tem alguns nomes próprios. Geralmente, os nomes usuais, eles são aceitos como oficiais, certo? O que seria um composto aromático? Huckel, ele definiu que uma molécula é aromática somente se ela possui um sistema de conjugação monocíclico e planar, que contém uma quantidade de elétrons π igual a 4n mais 2, sendo n inteiro. Então, você tem que seguir essas regras para o composto ser aromático, certo? Ele tem que ter cíclico, ele tem que ser cíclico, tem que ser planar, e o número de elétrons π tem que ser igualado a 4n mais 2, esse n ele tem que dar inteiro, certo? Tem os alcinos com ligação tripla, só vai trocar o infixo, que agora vai ser IN, certo? Da mesma forma que os alcenos, algumas vezes você vai precisar identificar a posição da ligação tripla, certo? Como a gente pode ver aí nos compostos. E eu posso ter também os hidrocarbonetos que são ramificados. A ramificação, ela vai também ter que receber um nome, certo? Ela recebe nome como se fosse radical. O nome do radical geralmente segue a mesma estrutura do nome do composto normal, só que com a terminação il ou ila. Por exemplo, alguns exemplos. Se eu tenho uma ramificação com apenas um carbono, vai ser metil, 2 carbonos etis, e aí a gente tem, nesse slide, alguns exemplos de nomes de ramificações. Então, para dar nome para um hidrocarboneto ramificado, como regra geral, a gente tem, primeiro, a gente tem que diferenciar o que é cadeia principal e o que é ramificação, certo? E para determinar essa cadeia principal, eu tenho algumas regrinhas. Primeiro, ela tem que comportar todas as ligações necessárias, duplas ou triplas, apresentar a maior quantidade de carbonos e tem que ser a cadeia mais ramificada. Em seguida, eu tenho que numerar a cadeia. Então, as ligações elas têm que receber os menores números possíveis, certo? E as ramificações do mesmo jeito, receber os menores números possíveis. Em seguida, eu vou nomear o composto, citando os radicais, ramificados em ordem alfabética, precedidos e separados por hífen. Ok? Então, por exemplo, esse composto aí, metil, 4-metil, octano. Observem, se eu começasse a numerar a partir da direita, o grupo metil ele estaria no carbono 5, então a gente tem que utilizar sempre os menores números, por isso ele é numerado a partir aí da esquerda. Então o metil ele vai estar no carbono 4, observem, no carbono 4 há um radical metil, e a cadeia tem 8 carbonos, a gente vai utilizar o prefixo oct, e como é só ligação simples, a gente vai utilizar o infixo AN e a terminação O. Nesse outro composto, eu tenho no carbono 3 um grupo metil e no 2 é uma insaturação com ligação dupla. Então, é o 3-metil non 2-eno. Nesse caso aqui, eu tenho uma ligação tripla no carbono 2, formando o pente 2-ino. Esse outro exemplo, eu tenho o 2,3,3-trimetil pentano. Observem aí, eu tenho 3 grupos metil em carbonos diferentes. Então, a forma de expor é essa. Você vai separar a numeração por vírgula e colocar o termo tri, porque são 3, certo? Cadeia principal com 5 carbonos, fica pente, a N porque só são ligações simples, e a terminação O para hidrocarboneto. E aí temos outros exemplos. Observem o 3,5 de metil heptano. Tem aí o 2,3 de metil butano,
sempre seguindo essas mesmas regras. 2,4 de metil ex 1-eno. Observem que a ligação dupla entrou na cadeia principal e esse grupo CH3 do início é uma ramificação. E então só seguir essas regras que você vai conseguir dar nome para qualquer hidrocarboneto, ramificado ou não, com cadeia cíclica. Obrigado e até a parte 2 da nossa disciplina.